E vamos para o último tópico dentro da nossa hidrostática, o famoso Teorema de Arquimedes, certo? O Teorema de Arquimedes, ele vai discutir sobre uma força que existe quando você está dentro de um líquido. Por exemplo, se você pega, por exemplo, uma bola de chumbo, joga ela dentro de uma banheira com água, você sabe que essa bola de chumbo vai afundar, certo? Mas se você joga uma bola de isopor na água, ela boia. Aí tu, bom, então quer dizer que se ela boia, tem alguém que está segurando ela, tem alguém que está fazendo uma força para cima. Na bola de chumbo, não existe essa força? Existe, só que essa força não é suficiente para poder sustentar ela. Então, isso quer dizer o seguinte, essa força, ela é perceptível. Se você, por exemplo, for pegar uma pessoa no colo, você vai ver que tu vai ter que fazer um esforço muito considerável para segurar essa pessoa no colo. Agora, se você estiver numa piscina e tu for pegar essa mesma pessoa no colo, tu vai ver que pelo fato dessa pessoa estar dentro da água, essa pessoa vai parecer muito mais leve, vai ficar muito mais fácil de você poder sustentá-la. Então tem alguém te ajudando, certo? E quem está te ajudando? É o próprio líquido que vai estar te ajudando. E a ideia aqui é a gente tentar entender por que essa força existe. Primeiramente, a gente vai observar que essa força ela se origina do princípio de Pascal. Qual que é a ideia? Bom, quando você analisa um corpo que está dentro da água, nós sabemos que esse corpo ele tem um formato 3D. Então ele possui uma profundidade 1 e lá da parte de baixo dele vai ter uma profundidade 2. Só que no teorema de Pascal ele falou assim, viu? Ó, quanto mais profundo você estiver, mais pressão você vai sentir. Então, isso quer dizer que a parte do objeto que está mais próximo da superfície sofre uma pressão pequena. E a parte que está mais funda desse objeto vai sofrer uma pressão maior. E aí essa pressão ela vai reduzindo aqui, ó, à medida que você vai indo para pontos mais próximos da sua superfície. Então, você acaba tendo mais pressão embaixo do que em cima. E é justamente isso que vai justificar a existência de uma força que nós iremos chamar de empuxo, certo? Então, galera, essa força de empuxo, ela é originada da onde mesmo? Em decorrência da diferença de pressão entre a parte superior e a parte inferior desse objeto que está submerso dentro deste líquido, certo? Agora, o nosso ponto é a gente aprender a calcular este empuxo. E para calcular esse empuxo, eu vou mostrar para vocês uma lógica que a gente poderia fazer, tá? Ó, imagina aqui o seguinte, galera. Imagina que eu peguei uma esferinha aqui de metal, certo? Maciço, essa esfera de metal. E aí, eu coloco ela presa a um dinamômetro aqui. E esse dinamômetro, ele acusa o peso dessa esfera, certo? Vou imaginar aqui, ó, que essa esfera aqui, ela tem um peso de 5 newtons. O que vai acontecer? Lá no dinamômetro vai aparecer escrito assim, ó, eu estou fazendo 5 newtons para conseguir sustentar esse cara. Por quê? Seu peso aqui é 5 newtons e ele está tendo que fazer uma força, que ele tem uma molinha lá dentro, e essa força aqui é 5 newtons, beleza? Então, pendurou o cara, usou um dinamômetro, calculou o peso desse cara. Calculou não, obteve, né? Retirou o dado do peso desse cara. Beleza. Aí o que tu faz? Tu pega um copinho que está 100% cheio de água, 100% cheio de água, e tu coloca esse dinamômetro em cima desse copo de forma que somente a esfera fique submersa. O que vai acontecer? Vai vazar água aqui, certo? E você vai perceber que o dinamômetro vai acusar um valor diferente de força. Vamos supor que ele acusasse aqui, ó, 3 newtons de força. Aí tu, opa, peraí, quanto que tem que ser o empuxo então? Ó, este cara aqui, ele tem um peso de 5 newtons. O peso, massa vezes gravidade, a gravidade não mudou. 5 newtons. O dinamômetro está fazendo uma força de 3 newtons para sustentar esse cara. Então tem alguém ajudando esse dinamômetro. Quem? O próprio líquido, realizando um empuxo. Empuxo esse que terá que ser igual a 2 newtons, certo? Que aí, os 2 newtons do empuxo, junto com os 3 newtons do dinamômetro, conseguem sustentar os 5 newtons, que é deste bloquinho aqui, certo? Aí você conseguiu obter quanto de empuxo você está tendo nesse caso, beleza? Só que você pode fazer mais uma coisa nesse teu experimento. Além de você saber quanto de empuxo, você pode tentar fazer uma coisa bem simples. Coleta essa água aqui que vazou, certo? E coloca ela dentro de uma vasilha, ok? E aí, você pesa essa água. Bom, para pesar essa água, primeiro você teria que pegar aqui, colocar a vasilha, né, vazia na balança, certo? Para você saber quanto que de peso que já tem essa vasilha, tá? E aí, você coloca a vasilha com água. A diferença entre os dois valores vai dar o peso da água. E, curiosamente, se você fizer isso, e coletar 100% da água, não pode ter sobrado nada, tá? Você vai perceber que ele vai estar acusando que a água tem um peso de 2 newtons. Aqui eu estou desconsiderando o peso da vasilha. E você vai olhar assim, opa, peraí,
Esses 2 newtons são os mesmos 2 newtons que era do meu empuxo, certo? Então daria para você dizer o seguinte, que a quantidade de água que transbordou, o peso dessa água que transbordou, ele é igual ao valor do empuxo. E aí, aqui aparece o teorema de Arquimedes. Foi justamente isso que Arquimedes falou, que o peso do líquido deslocado, ele é igual ao valor do seu empuxo. Claro, peso é uma coisa para baixo, né? O líquido tem um peso para baixo, o empuxo é para cima, certo? Mas o peso desse líquido deslocado em módulo é igual a um empuxo, ok? Então, galera, a gente vai ter aqui como construir uma equação para esse cara. Se eu fosse falar peso, peso é a massa de líquido que foi deslocada vezes a gravidade, certo? Mas aqui eu vou usar lá aquele nosso conceito que a gente utilizou anteriormente. Massa sendo densidade vezes o volume. Então, aqui vai ficar assim. Como o peso é igual ao empuxo, certo? Essa massa eu vou colocar a densidade do líquido vezes o volume deste líquido vezes a gravidade. Só que, para a gente evitar confusão, o volume do líquido não é o volume de água que tem dentro desse recipiente. É o volume de água que este objeto desloca, que esse objeto acaba ocupando, certo? Não é necessário que transborde líquido, tá? Mas só de você falar assim, pô, eu coloquei um bloco que tinha 10 centímetros cúbicos. Se ele entra dentro do líquido, ele mexe, ele desloca 10 centímetros cúbicos do líquido, certo? Então, esse volume, ele é o quanto do corpo está submerso. Por isso, eu vou escrever essa equação assim, ó. No invés de escrever aqui volume do líquido simplesmente, eu vou colocar aqui o volume submerso do corpo que está no interior desse líquido. E aqui a gente fecha a nossa análise do empuxo. O empuxo, ele vai ser a densidade do líquido multiplicado pelo volume do corpo que está embaixo da água. Cuidado, às vezes você pode pensar num exercício que tem um bloco que ele tenha 1 metro cúbico, mas que somente 0,6 metros cúbicos dele está dentro da água. Então, cuidado, você não vai usar o volume do bloco inteiro, você vai usar aquele 0,6, que é o quanto está submerso no seu líquido, beleza? Então, densidade, volume submerso, vezes a gravidade. E aqui, eu quero que vocês retornem lá para a primeira página, que tinha o caso do navio. Ok. E aqui, pessoal, a gente vai conseguir mostrar por que esse navio, mesmo sendo feito de metal, ele vai acabar flutuando, certo? Primeiro, a gente vai perceber que a densidade desse navio vai ser menor que a densidade da água por conta da parte oca, certo? Mas o que faz esse cara manter o equilíbrio é o fato de que este cara tem um peso e este cara sofre um empuxo, certo? E aí o que vai acontecer? O empuxo será igual ao peso, já que esse cara está boiando, né? Tem que se igualar ao peso. Como que eu vou escrever o empuxo? Eu vou escrever assim, o volume submerso vezes a densidade do líquido vezes a gravidade. E o peso? Seria o peso do navio. Massa vezes gravidade. Então, vai ser a massa do navio vezes a gravidade. Porém, a massa e a gravidade do navio, eu vou fazer assim, ó. Volume do navio, densidade do navio vezes a gravidade, certo? E eu estou igualando esses dois caras, ok? Eu vou cortar a gravidade, certo? E aqui entra a nossa malandragem. Ó, o que é o volume submerso? É a parte do navio que está dentro aqui, ó, da água. E aí, com essa nossa situação, você pode pensar assim, pô, esse volume que está dentro da água é parte do volume do próprio navio. Eu poderia dizer que esse cara corresponde a, sei lá, 40% do volume do navio total. Ou eu posso dizer que esse cara é 30% do volume do navio total. Então, esse volume submerso é sempre parte do seu volume total. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse volume submerso e eu vou falar que ele é X% do volume do navio. X% porque pode ser quanto a gente pensar, que depende do nosso problema, certo? Vezes a densidade do líquido, igual ao volume do navio, vezes a densidade do navio. E aqui a gente vai encontrar o seguinte, ó. Corta-se esse volume com esse volume e nós encontramos uma equação bem legal, ó. A densidade do navio dividido pela densidade do líquido vai dar X%. E o que é esse X%? Esse X% vai sempre indicar o quanto do navio fica embaixo da água, o seu volume submerso, ok? Então, pessoal, essa nossa equaçãozinha, ela é bem legal. Ó, por exemplo, por que o pessoal fala que você está vendo apenas a ponta do iceberg? Essa expressão, ela surge porque se você pegar um iceberg e você analisar ele de perfil por inteiro,
tu vai ver que a pontinha dele aqui fica fora d'água e, cara, a maior parte dele fica dentro da água, certo? Mas, por que que isso acontece? Você vai ver que a densidade do gelo, ela é levemente menor que a densidade da água, levemente menor. Então, se eu pegar, por exemplo, a densidade do gelo e eu dividir pela densidade da água, a densidade do gelo é algo na faixa de 0,95 gramas por centímetro cúbico. E a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Esse cara vai dar 0,95. Isso quer dizer o quê? 95%. E isso quer dizer que 95% do iceberg se encontra submerso, se encontra dentro da água. E a 5% restante fica emerso, fica fora da água. Então, essa nossa equação, pega a densidade do corpo, pega a densidade do líquido, divide um pelo outro, ele vai sempre te dar o quanto desse corpo vai ficar submerso, o quanto desse corpo vai ficar dentro da água quando ele estiver boiando. Beleza? Então, pessoal, agora sim, nós terminamos o nosso tópico final e a nossa revisão inteira de hidrostática. Beleza?